Então, boa noite a todos. Alguns eu ainda não cumprimentei, né? Vamos, com muita alegria, conforme falou o Zé Mauro, darmos início à nossa jornada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano está completando 150 anos, né? Olha que linda a figura aí. Bom, então nós vamos abordar o aspecto histórico do Evangelho, aspectos e fatos interessantes que aconteceram durante a elaboração do Evangelho. Então vamos lá. Em 1864, exatamente no dia 15 de abril, Kardec lança o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, no início, a sua primeira edição não tinha esse nome. Era Imitação do Evangelho. Até um nome que nos parece assim, um pouco estranho, porque que teria Kardec colocado esse nome. E aí nós vamos verificar que talvez tenha sido por influência de uma obra clássica da época medieval, que eram dois teólogos que haviam possível um ou outro teólogo, um francês e um alemão, ter escrito essa obra clássica que se chama Imitação de Cristo. Então, talvez Kardec, é uma possibilidade, tinha sido motivado, né, a escrever Imitação do Evangelho. Mas depois, por influência do editor, o senhor Didier, e de outras pessoas também, ele vai trocar o nome, que, por sinal, ficou muito melhor, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que esse segundo aí é uma conjunção que ela vai indicar assim, de acordo com a doutrina espírita. Porque houve uma época, hoje eu até acredito que não, mas as pessoas achavam assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, então deveria ter o primeiro. Não, esse segundo aí quer dizer de acordo, conforme a doutrina espírita. E esta obra é a terceira obra, né? Kardec já havia lançado em 1857 o Livro dos Espíritos, depois de 61 o Livro dos Médiuns, e daí 7 anos, então, que ele vai lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando talvez até a sua prudência em relação a isso. E é uma obra que ela veio envolta como as demais, mas parece que essa teve assim um cuidado talvez até maior da espiritualidade para o lançamento dessa obra. Ela foi escrita e organizada sob a orientação do Espírito Verdade. E se nós formos observar em vários textos, né, em obras póstumas, nós vamos observar algumas orientações de espíritos luminares a Kardec, eles sempre terminam assim, olha, quem vela por você é o mentor de todos nós. E aí eu penso assim, quem que é o mentor de todos nós? É Jesus, né? Fatos que antecederam o lançamento dessa obra. Em 1861, o Auto de Fé de Barcelona talvez tenha sido uma tentativa de abafar o Consolador, que é o lançamento do Evangelho. Só falando assim rapidinho, né? Kardec já tinha lançado o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e algumas revistas espíritas que já circulavam. Então, fizeram um pedido, né, na Espanha, ele fez todo o aspecto burocrático para sair de um país e ir para o outro, pagou todas as taxas alfandegárias, e esses livros chegaram na Espanha e foram queimados em praça pública. E dizem alguns, e quando eu li, eu falei, isso eu acho que procede mesmo, que talvez já fosse uma tentativa da espiritualidade ainda desavisada, né? Aqueles que não queriam realmente, como ainda alguns não querem, a propagação da verdade, do Evangelho, a abafar isso. Mas acontece que todos nós sabemos também que foi um grande trunfo, né? Até Kardec queria
ver os seus direitos, né, porque ele tinha todos os direitos, para que houvesse uma reparação desse fato, porque não tinha motivo para que acontecesse isso. E aí ele faz a pergunta para a espiritualidade, e os espíritos falam, não, deixa assim, deixa que eles queimem as obras, porque vai ser a maior divulgação. Então, essa tentativa foi falha. Em 1863, em agosto desse ano, Kardec recebe uma mensagem da espiritualidade amiga. Isso está em Obras Póstumas, eu convido depois vocês a lerem na íntegra a mensagem, que é muito interessante. Mas, assim, daquilo que nos chama bastante atenção, é que os espíritos dizem assim para ele, olha, esse livro terá influência considerável, porque ele explana questões de interesse capital. E, né, mais ou menos assim, tranquilize-se, né? Nós estamos com você, o amigo de todos nós, o espírito que vela por todos nós, e principalmente também por você, está sobre o comando disso. Você vai sofrer retaliações, mais ou menos assim. Muito mais do que quando você publicou o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. O Livro dos Espíritos que foi, né, o primeiro, tal, que já foi, vamos dizer assim, aquele incômodo, né, principalmente para o clero. Você teve empecilhos, mas você vai ter muito mais com o Evangelho. Mas você é um baluarte, você é corajoso, você tem muita fé, enfim, fala algumas coisas assim e vai em frente. Depois, em setembro, aí é ele que pede a mensagem, né? Ele pede uma mensagem e tal, e vem, entre outras coisas, dizendo também o que me chamou a atenção aqui. Olha, nossa ação, né, isso os espíritos dizendo para Kardec, principalmente do Espírito Verdade, é constante ao seu redor. Então, isole-se, escreva esse livro. Olha que interessante. Isso para nós valorizarmos o papel, né, a importância dessa obra. E o que é um evangelho, então? O que é o evangelho? O evangelho, no grego, nós vamos observar que é a boa nova, a boa notícia. Mas, na realidade, são também os fatos que se referem à vida de Jesus, a tudo aquilo que ele fez. E está contido na Bíblia, no Novo Testamento, escrito pelos 4 evangelistas, Marcos, Mateus, Lucas e João. Isso é o evangelho, são os evangelhos. E a partir do 2º século, todas as pessoas, os estudiosos, afeitos à religião, eles escreviam sobre o evangelho. Isso era muito comum. Por quê? Porque, afinal de contas, a Bíblia, todos nós sabemos, que é o livro mais lido no mundo. E Kardec, então, como um homem também muito estudioso, um mestre, um pedagogo, um cientista, ele também teve este desejo de escrever sobre os evangelhos, né? Então, onde que ele ia recorrer? Todos tinham que, naturalmente, recorrer ao Novo Testamento, buscando os textos desses evangelistas. E é interessante, agora, uma curiosidade, que muitas pessoas na doutrina espírita, cada vez isso menos, felizmente, achavam assim, bom, espírita não precisa ler Bíblia, porque basta ler e estudar o Evangelho. Como se o Evangelho segundo o Espiritismo fosse o 5º Evangelho. Ou seja, tem o de Marcos, de Mateus, de Lucas e de João e o de Kardec. Mas não é assim. Kardec não tinha, em absoluto, essa pretensão, né? Era um crítico, ele ia fazer uma análise, como todos os estudiosos faziam, né? Sobre os evangelhos. Então, vamos ver aí como Allan Kardec preparou o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lembra que eu disse que, numa dessas mensagens,
os espíritos diziam, né, os espíritos amigos, os espíritos superiores que o assessoravam, o próprio Espírito Verdade, que essa obra ela realmente ia ter um papel importante, porque era como que se tirasse o edifício dos andaimes e que já fosse ver a cúpula. Se Kardec já havia escrito 2 livros, e a Revista Espíritas, os artigos que já estavam sendo publicados, muitos deles, é como se imaginemos um edifício nos andaimes, ainda está por fazer, está sendo feito. Agora, com o Evangelho, dizia o Espírito Verdade, nós já vamos ver a cúpula. Ou seja, o edifício já cresceu, quer dizer, ainda não está terminado, tanto é que vieram outros livros depois, né? Mas esse seria assim, aquele vislumbre. Muitas vezes até eu vou repetir isso para mostrar mesmo a importância deste livro, que, na realidade, ele vai mostrar o aspecto da religião espírita, né? Pulou. Bom, aí como que será que Kardec, então, ele raciocina, né? Imaginamos, e naturalmente que eu estou baseada também em outros estudiosos que fizeram essa observação. Primeiro, na introdução da obra, gente, que é muito importante, que todos nós, quando pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós já vamos direto no primeiro capítulo, mas nós não podemos deixar de ler o prefácio, que é maravilhoso, e a introdução, que ela vai dar realmente o norte dessa obra, que é uma introdução assim, que ele vai mostrar exatamente a autoridade da doutrina espírita, a universalidade dos ensinos, e vai trazendo ele vai situando todo o corpo e o escopo dessa obra. A que essa obra veio, né? E a fonte direta, porque se nós estamos falando assim, eu não estou querendo dizer que essa obra seja mais importante que as outras. Naturalmente que não é isso, né? Mas como nós estamos focando, porque o Livro dos Espíritos é a síntese da doutrina espírita. Tanto é que todas as pessoas que querem conhecer a doutrina espírita têm que estudar o Livro dos Espíritos. E o Evangelho foi tirado diretamente do Livro dos Espíritos, na terceira parte dessa obra, do Livro dos Espíritos, que é dedicada às leis morais. E aí nós vamos observar, vamos dizer assim, a concordância, tanto do Evangelho com o Livro dos Espíritos, na parte aqui, que Kardec fez esse desdobramento, né? Então, ele se baseia nas leis morais e faz esse desdobramento, para escrever o Evangelho, a concordância da forma e da essência, do aspecto espiritual. Que se nós formos pegar alguns textos assinados por aqueles espíritos, né, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, e outros espíritos que fecundam, que foram sedimentando o Livro dos Espíritos e também o Evangelho, e, principalmente, se nós pegarmos a pergunta 627, que ela está lá no início das leis morais, nós vamos observar que o texto é praticamente idêntico ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, até que parece escrito pelo mesmo Espírito. A concordância disso, querendo dizer da importância da parte espiritual dessa obra, que nós vamos ver, então, que o Livro dos Espíritos é o aspecto filosófico, o Livro dos Médiuns o aspecto científico, e o Evangelho essencialmente moral, né? E por que estudar os Evangelhos à luz do Espiritismo? Kardec deve ter feito essa pergunta, porque ele não era um homem de brincadeira, ele tinha seus propósitos definidos. Imaginemos, então, que ele deva ter pensado assim. Bom, se várias pessoas que se dedicam ao aspecto religioso recorrem aos evangelhos também para fazer um estudo, para fazer uma complementação, e eu já editei o Livro dos Espíritos, que tem todo o esboço, toda a síntese da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns, direcionado a esse aspecto científico e aos médiuns. E agora,
eu devo escrever sobre os evangelhos. Aí ele começa, né? Então aí vamos voltar ao livro dos espíritos, lá nas leis morais, que ele pergunta assim para os espíritos: onde que está escrito as leis de Deus? Os espíritos respondem: na consciência. Consciência das pessoas. Aí ele já começa a pensar assim: bom, se é na consciência, todo mundo carrega isso dentro de si. Mas se nós formos perguntar para outras pessoas de outras religiões, eles sempre vão citar um livro. Se eu perguntar para um judeu, ele vai falar que está onde a lei de Deus? Na Torá. Se eu perguntar para um muçulmano, vai dizer que está no Corão. Se eu perguntar para um protestante, na Bíblia. Para um católico, também na Bíblia e nos ensinamentos da igreja. E aí? Né? Então, nas perguntas que seguem a essa, ele fala assim: mas por que precisam dos livros, então? Já que a lei de Deus está na consciência. Estou adaptando um pouco, né? Porque os homens se esquecem e precisam de alguém para lembrá-los. Por isso que nós precisamos dos livros, né? Bom, e quem é que escreve os livros? São os estudiosos, os profetas. Todos eles são perfeitos? Não, eles também cometem enganos. Eles também erram às vezes, mesmo sendo sábios, estudiosos. E qual que é a característica de uma pessoa, de um espírito realmente íntegro? A característica de um espírito íntegro é ser um homem de bem. Aí ele vem com aquela pergunta que todos nós sabemos: e qual é o espírito mais perfeito que passou pela Terra? É Jesus. Bom, aí, se é Jesus, esse espírito mais perfeito, se a sua vida, se a sua prática está contida nos evangelhos, no Novo Testamento, escrito pelos 4 evangelistas, o cristianismo diz a verdade. Mas então por que outras religiões cristãs não dizem o que está escrito no livro dos Espíritos? Como é que ele deve, imagino que tenha raciocinado assim. Aí ele vai buscar, então, através dos evangelhos, destes evangelistas, e vai trazer focado de acordo com a doutrina espírita. Por quê? Ele começou a entender, também isso está na introdução, que as pessoas todas admiravam os evangelhos, mas muitos não liam, e os que liam, às vezes, diziam não entender. Sabe, mais ou menos assim, me falaram que é bonito, eu acho que é bonito, mas eu não entendi direito. Até pela forma alegórica, metafórica, que é trazido os evangelhos, né? Até pela situação também, isso ele fala na introdução, porque se nós não entendermos o momento histórico em que os evangelistas narraram aquilo, nós também não entendemos muitas passagens do evangelho. Porque precisa estar associada ao contexto da época. Aí Kardec vai fazer isto, então. E lembrando que ele já havia estudado na Suíça com Pestalozzi, que era protestante, e que, naturalmente, do que nós sabemos de Pestalozzi, ele não fazia apologia da sua doutrina, mas ele era profundo conhecedor da Bíblia e ensinava e discutia isso com as crianças. Então, Kardec tem uma fundamentação dos evangelhos bastante segura. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer, então, alguns capítulos, né, aqueles que ele escolheu a dedo, porque ele não pega todos, para fazer a leitura de acordo com a doutrina dos espíritos. Por isso que, quando nós pegamos o Evangelho, todos vocês sabem disso, vou apenas repetir, primeiramente nós temos uma passagem evangélica contida na Bíblia, no Novo Testamento. Kardec coloca o capítulo, o versículo e os evangelistas.
Se é mais de um, ele coloca. Se é apenas um, ele coloca. Ele não coloca na íntegra o texto, mas todos nós somos capazes, através da citação, recorrendo na Bíblia, no Novo Testamento, nós estamos inteirados exatamente do capítulo na íntegra, do capítulo e dos versículos. E depois Kardec fez mais. Ele vai dizer, então, que a doutrina espírita ela vai ter a chave para analisar esses capítulos e esses versículos. Então, ele vai reinterpretar os evangelhos. Então, ele diz, a doutrina espírita tem a chave. Olha aqui, que interessante. A chave para quê? Para abrir, vamos dizer assim, esses ensinamentos, esses textos, que muitas pessoas já diziam que estavam confusos e nessa forma, até pela própria linguagem, uma forma alegórica. Existem irmãos nossos de outras religiões que não admitem a interpretação. E aí, então, fica difícil, né? Porque, se nós fôssemos citar algumas passagens aqui, se você não interpretar, então, o Evangelho fica até meio difícil de você realmente entender. E é isso, então, que Kardec vai fazer. Ele vai fazer um desdobramento das leis morais e reinterpretar todos esses aqueles textos bíblicos que ele achou por bem trazer para o nosso conhecimento. Ele não segue a ordem cronológica dos evangelhos, ele não segue isso, porque, naturalmente, ele viu que isso não tinha importância fundamental para o trabalho dele. Isso é bom que nós saibamos. Mas ele vai trabalhar com o evangelho de uma forma temática. Ele sabia o que ele estava fazendo. Depois, então, Antônio Carlos vai falar, quando ele for falar sobre a estrutura do evangelho, né? Ele trabalha exatamente com a parte moral, porque lá nos evangelhos nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a vida de Jesus, né? Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, né? Entre aspas, aí, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o aspecto moral. Kardec falou, nesta obra eu vou trabalhar apenas o aspecto moral. Nós podemos ver em outras obras que ele trabalha até com outros aspectos, mas aqui ele pegou apenas o aspecto moral. Por quê também? Porque ele tinha um objetivo definido. Olha, o evangelho, que na realidade iria dar assim a definição do caráter religioso da doutrina, que às vezes até há uma certa discordância, cada vez menos também, de algumas pessoas que se dizem que são espíritas, que são estudiosas e que querem até tirar o caráter de religião da doutrina. E Kardec, ele mostra que ele queria isso nesse momento. Mas não é essa religião que segrega, né, que estigmatiza. Mas ele falou, nesta obra, eu quero que todas as pessoas se encontrem. Porque se ele vai trabalhar com o aspecto moral, não há discordância. Por quê? Porque você pode discordar, às vezes, do aspecto filosófico, né, do aspecto científico, mas do aspecto moral, todas as pessoas espiritualistas estão sob a mesma bandeira. E eu acho que acontece isso com vocês, o que eu já presenciei comigo. Convivência com pessoas de outras religiões, mais o católico, né, que é o que a gente mais tem convivência, que se você ficar no aspecto religioso, não tem atrito nenhum, não tem encrenca nenhuma. Por quê? Porque eles se comungam. E é esse mesmo o desejo e a vontade de Kardec. E aí, então, vai também um convite para todos nós, porque se Kardec, ao escrever o Evangelho, ele estudou os Evangelhos, né, do Novo Testamento, por que nós também não vamos estudar? Nós vamos parar com essa mania de achar que espírita não lê a Bíblia. Nós precisamos ler, sim. Né? E ter por hábito, às vezes, até de pegar um capítulo do Evangelho, ver lá o capítulo e o versículo,
do Evangelho segundo o Espiritismo, ver a referência bíblica e ir na Bíblia, porque aí você vai se fundamentar melhor, você vai pegar o texto na íntegra, e como está com uma abordagem, né, com a chave do Espiritismo, vai facilitar o seu entendimento. E Kardec fez mais. Né? Lembrando lá que todos nós conhecemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele pega a citação, ele discorre, né, ele vai discorrendo, e depois ele dá voz aos espíritos. Não é assim? Depois não vem as mensagens dos espíritos? Então, ele vai inaugurar nesta obra o diálogo entre encarnados e desencarnados. E aí, então, vem os espíritos que assinam os textos e discorrem sobre a temática daquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí que nós vamos verificar como que Kardec selecionou. É claro que ele não recebeu só aqueles textos. Todos nós sabemos que eram mais de 1000 casas espíritas, diferentes médios escrevendo sobre diferentes artigos. Aí que vai entrar a seleção. A autoridade da doutrina espírita e a universalidade. Se era um texto único que dizia sobre aquilo, ele descartava. Então, ele ia pegar aquele texto que tinha consonância com diferentes textos, né, e diferentes médios de diferentes lugares, e que aí ele ia pegar aquele texto e, naturalmente, mesmo assim, ele deve ter feito a sua seleção. E aí que é a grande validade da obra. Por isso que ela é a cúpula. Né? Depois os outros colegas vão explicar melhor. Que horas são ali, Renato? Não estou enxergando. 8h30? Bom, então é isso, meninos. O aspecto histórico do Evangelho. Né? Agora o Antônio Carlos vai falar da estrutura. Bom, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, nós vamos lembrar aqui que antes do advento da doutrina espírita, antes desta proposta renovadora que surgiu, né, com Allan Kardec, realizando o seu trabalho, o Evangelho, ele era lido de uma forma dogmática. Ele era lido de uma forma mística, de uma forma dogmática. Como que, por exemplo, bastava ler, né, para cumprir uma obrigação. Então, não era permitido fazer uma interpretação. Não era permitido estudar mais profundamente, né, relacionar, comparar, associar uma coisa com a outra. Né? Eu me lembro, eu era jovem, eu tinha algumas dúvidas sobre a Bíblia, porque a minha mãe tinha o hábito de ler a Bíblia com os filhos. Né? Era um culto que ela fazia, nós éramos católicos. E eu, lendo o Velho Testamento, eu tinha alguns questionamentos, queria saber alguma coisa, e ela foi e conversou com o padre, né? Aí o que ele responde? Eu falei, não, fala para ele ler só o Novo Testamento. Né? Então, assim, não era aconselhável, né? A igreja não queria que o pessoal estudasse, aprofundasse. Então, foi com o advento do Espiritismo, que foi uma proposta renovadora,
uma proposta avançada. E vejam bem como que foi escrito o Evangelho, né? A Marlene discorreu, e muito bem, né? E a gente observa o seguinte, esse trabalho que o Kardec fez com a imitação do Evangelho me fez lembrar o Chico Xavier, quando ele, dizem que ele psicografou durante 5 anos, os seus 5 anos iniciais, né? Aí o que o Emmanuel fala para ele? Pode rasgar isso aí tudo? Né? E ele dá início assim, a um trabalho de maior envergadura. Então, eu comparo isso por quê? Porque o Evangelho, gente, depois que Kardec lançou a imitação do Evangelho, e surge o Evangelho segundo o Espiritismo, totalmente modificado, né? E vejam bem, aquele início, aquele trabalho, aquele recolhimento do Kardec, serviu para alguma coisa, né? Para estabelecer uma sintonia, porque o Kardec não era médium ostensivo, mas era médium intuitivo, como todos nós somos, não é verdade? Então, eu acredito assim que esse trabalho com a imitação do Evangelho, que foi o primeiro livro, serviu assim mais para ele entrar em sintonia com o Espírito de verdade, que foi o grande coordenador desta obra e de todas as demais, né? Sempre esteve presente. Mas entrando bem na análise da estrutura do Evangelho, a gente vê que ele tem uma sequência lógica, uma sequência interessantíssima, né? Nós vamos encontrar... Bom, essa questão de análise, nós temos visto aí nessa época de comemoração dos 150 anos do Evangelho, várias pessoas fazendo análise, né? Lógico, e nós lemos muitas análises, ouvimos, lemos, né? Aí nós fizemos a nossa, né? Baseado também um pouco no que os outros fizeram, porque a gente nunca age sozinho, não é mesmo? Nós vamos perceber 5 partes distintas no Evangelho. Primeiro, um esclarecimento, uma parte de esclarecimento. Segundo, em seguida, consolação. A terceira, transformação. São os capítulos que vão dar condições, vão dar fundamentos, orientações, para que a pessoa trabalhe a sua transformação moral, que é o grande objetivo do Espiritismo. Instruir e esclarecer os homens para a transformação moral da humanidade, né? Então, a parte moral, gente, é o grande objetivo da doutrina espírita. Lógico que, na época em que nós estávamos, em que o homem já estava mais desenvolvido, já estava com a ciência avançada, ou começando, né? Mas já tinha dado um salto, então, deu-se os fundamentos filosóficos no Livro dos Espíritos, os fundamentos científicos no Livro dos Médiuns, na Gênese, né? E depois, para vir depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por quê? Porque na doutrina espírita trabalha-se
também muito com a razão. A nossa fé é uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Nós temos que saber por que eu devo amar as pessoas, por que eu devo amar o meu inimigo, né? E por que eu devo me preocupar com a minha evolução, com o meu progresso? Então, tudo tem um fundamento lógico, tudo tem um arrazoado, né? Então, nós temos o esclarecimento primeiro, depois a consolação, nós vamos mostrar para vocês. Depois, a transformação, depois a divulgação, ou o trabalho, né? O trabalho que a pessoa vai desenvolver depois de atravessar essas fases. E, por fim, ele cuidou da elevação do ser. Mas vamos ver aqui, parte por parte, né? O que eu chamo aqui de esclarecimento são as informações que ele apresenta desde o prefácio até o 4º capítulo. No prefácio, em que o Espírito Verdade anuncia que são chegados tempos de se estabelecer o verdadeiro sentido das coisas, né? Convidando os homens a participar deste trabalho e dizendo mais ainda que é através deste trabalho, através do conhecimento das leis de Deus, é que nós vamos ter condições de entrar no reino de Deus, né? Em seguida, o Kardec apresenta uma introdução profunda, como disse a Marlene, né? Era necessário essa introdução profunda, em que inicialmente ele define o objetivo da obra, que é pegar a parte moral do Evangelho de Jesus, né? É pegar a parte moral, o ensino moral, limpo, isento de todas as outras coisas, né? Que são os milagres, a vida de Jesus, os atos da vida de Jesus, né? As palavras que serviram de dogma para a igreja. Então, ele pegou somente a parte moral, a essência da doutrina de Jesus, né? E ele também apresenta nessa introdução, gente, a autoridade da doutrina espírita, né? Através do critério universal dos ensinos dos espíritos. Por quê? Assim como foi feito o Livro dos Espíritos, né? Por isso que chama Doutrina dos Espíritos, né? Até por sinal aqui no Evangelho, ele só colocou o nome dos Espíritos, e não colocou o nome dos médiuns, querendo dizer o seguinte, reforçando essa ideia de que Espiritismo é doutrina dos Espíritos, não é doutrina dos médiuns, né? Então, hoje, a gente vê livros e livros e livros, o nome do médium ali vem com bastante destaque, né? Mas e essa autoridade, este critério universal dos ensinos dos Espíritos também foi usado aqui no Evangelho, como foi usado no Livro dos Espíritos. Certo? E isso dá uma autoridade para a doutrina espírita, por quê?
Porque o livro não foi escrito por Kardec. Não foi só ele, né? Ele colocou aqui os textos do Evangelho, né? Colocou uma explicação sua e colocou também a parte dos espíritos. Vários espíritos de vários lugares, de vários médiuns, de vários grupos, né? Bom, depois, no primeiro capítulo, ele fala: não vim destruir a lei, amarrando a sua doutrina com a de Moisés e anunciando que rogaria ao Pai para enviar um outro Consolador, né? E ali no primeiro capítulo, vocês veem que tem lá sobre Moisés, Cristo e Espiritismo. E, em seguida, ele fala da imortalidade da alma. Meu reino não é deste mundo. Depois ele dá conceitos sobre pluralidade dos mundos habitados, diferentes moradas na erraticidade, né? Mostrando aqui uma visão de todo o universo, né? Mostrando o contexto em que todos nós estamos. E ainda mais dizendo que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aqui entra o conceito da reencarnação. Então, do prefácio até o 4º capítulo, ele dá os fundamentos da doutrina. É lógico que ele não poderia colocar mais do que isso aqui. Ele já havia escrito uma obra filosófica, né? Já havia lançado, trabalhado, que é o Livro dos Espíritos, e lançou o Livro dos Médiuns, que é uma continuação do Livro dos Espíritos. Então, ele deu essa essência aqui da doutrina, né? Então, aqui é a parte do esclarecimento. A parte da consolação, ele vai basear no Sermão do Monte, que foi o primeiro sermão realizado por Jesus, né? E esse Sermão do Monte, ele é essencialmente consolador. Essencialmente consolador. Por quê? Ele enaltece os pobres de espírito, ele enaltece os puros de coração, os humildes, os simples, né? Os pacíficos, os misericordiosos, os que perdoam, né? Porque naquela época, essas pessoas eram pessoas as que mais sofriam, né? As que mais eram assim olhadas de lado, não eram valorizadas, porque era uma época mais da força, né? Do poder. Mas Jesus fala que o reino de Deus era desses irmãos. Jesus fala que esses é que estavam a caminho do reino de Deus, né? Então ele começa aqui com bem-aventurados os aflitos, que é o maior de todos os capítulos. É o maior. Aqui neste capítulo ele mostra a característica do mundo de provas e expiações, né? Ele coloca aqui vários tipos de sofrimento, mas sempre levantando a pessoa, sempre dando um caminho, né? E ele já coloca aqui, no 6º capítulo, o Cristo Consolador, né? Por quê? Nesse contexto
de consolação, ele coloca essa explicação do 6º capítulo, que é o menor de todos, né? Que tem mensagens do Espírito de verdade, né? Em que ele mostra aqui que Jesus havia prometido um outro Consolador, né? E os Espíritos falam que o Espiritismo é o Consolador prometido, né? Pelas suas características, pelo seu poder de esclarecer, de consolar, né? De dar condições para que a pessoa possa trabalhar a sua transformação, a sua mudança. Certo? E aqui vai do 5º ao 10º capítulo, essa parte de consolação. Mas, como eu disse, não é assim uma consolação, como se diz, primária, né? É uma consolação que levanta a pessoa, que valoriza, né? Que fortalece essa conduta, essa maneira de ser, do cultivo das virtudes. Depois, na terceira fase, na terceira parte, vamos dizer assim, eu chamei aqui de transformação. Por quê? Porque aqui, do capítulo 11 ao 17, né, que vai ter os capítulos assim voltado para a nossa vivência, né? E vejam vocês, basicamente o amor, totalmente o amor. Quer dizer que não há saída, não há solução, não há outro caminho a não ser amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E ele vai mais ainda, mais longe, de uma forma mais extrema, amar os vossos inimigos, né? Dizendo que o sacrifício mais agradável a Deus seria amar os inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. Então ele vai dando aqui todas as formas da pessoa fazer isso com dignidade, fazer isso da melhor maneira possível. Essa questão de amar, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar os vossos inimigos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a direita. É fazer o bem sem ostentação, né? Então ele aperfeiçoa, aprimora. Mas ele não está apresentando uma coisa nova. Ele está usando os ensinamentos de Jesus, né? O que surpreendeu o povo na época, né? Porque uma doutrina que surge com o fenômeno das mesas girantes, uma doutrina que fala com os mortos, e que já desde o início causou espanto, e que isso até foi motivo, lógico, na Idade Média, de muita gente ir para a fogueira, né? Então, Kardec surpreende o povo da época, lançando essa obra de cunho moral e que retoma os ensinamentos de Jesus, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, falando aqui do amor
materno, amor paterno, amor na família, né? Fora da caridade não há salvação e não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Falando assim, do desprendimento, explicando sobre a avareza, que nós não podemos ser apegados às coisas materiais. Nós devemos, sim, usá-las, utilizá-las, mas sem apego, né? E ele fecha essa parte com o capítulo Sede Perfeitos. Então, é para nós buscarmos a perfeição. A nossa meta é essa. É cada vez mais sermos melhores, né? Buscar a perfeição nesse sentido. No sentido de amar cada vez mais. É só assim que nós vamos consertar a nós mesmos e, consequentemente, a humanidade, né? Muito bem. Então, essas duas partes de consolação e transformação, é lógico, elas estão assim muito juntas, né? E são as nossas ferramentas aí que nós vamos ter que trabalhar em nós, né? Porque isso aqui é para a gente usar, trabalhar na nossa vivência. E eu chamei aqui de divulgação, seria o trabalho. Porque o que acontece? A pessoa, ela fica numa fase de sofrimento e sofre por quê? Se ela entra naquela fase de sofrimento, é porque houve alguma coisa no passado. Passado remoto ou passado mais recente. Mas o sofrimento é uma consequência, né, de alguma coisa que nós desrespeitamos a lei de Deus, desrespeitamos o equilíbrio, desrespeitamos pessoas, né? E aí nós nos desarmonizamos. Nós nos desarmonizamos. E para harmonizar novamente, nós passamos por essa fase aí da consolação, de buscar o esclarecimento, de buscar consolação, de trabalhar, aí vem a orientação, você tem que amar, você tem que fazer a caridade, né? As orientações que são sempre essas, né? Aí o que acontece? A pessoa vai se superando, né? E parte e fala, agora eu quero trabalhar. Tem muita gente aqui na casa, por exemplo, uma pessoa recebeu passe magnético, né? Ela terminou de receber o passe, ela levantou e falou para mim, falou, olha, eu agradeço, agora eu quero trabalhar. Então, esse é o caminho normal de todos. A pessoa, ela entra nessa autonomia, né? Ela é uma conquista dela. Ela foi socorrida, ela foi tratada, alguém lhe deu a mão, mostrou o caminho, ela reagiu, ela se levantou. Ela falou, agora eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Olha que maravilha. É o despertar da pessoa. Isso acontece muito aqui. Muitos de nós, a começar por mim, nós começamos sendo tratados, recebendo uma ajuda, mas depois a gente desperta e quer trabalhar. E Kardec, os espíritos, colocaram isso aqui também. Porque a partir desse capítulo 18, nós vamos ver aqui, é uma outra abordagem. É uma outra abordagem. Olha aqui, ó, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então já entra numa problemática
num nível diferente, num nível de quem trabalha, num nível de quem vai vivenciar, vai trabalhar naquele movimento, né? A fé transporta montanhas, né? Mostrando que aqui, através da fé, nós vamos dar o nosso testemunho, nós vamos ser fiéis, né? Mas vamos ser fiéis pela razão, não é cegamente. Por isso que esse capítulo foi colocado aqui mais no meio, do meio para o fim. Os trabalhadores da última hora. Certo? Então, esses capítulos, gente, na parte aqui de divulgação, ou de trabalho, são voltados para isso. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Os problemas que a gente pode enfrentar, né? E como desvencilhar deles, como achar um caminho. Não separeis o que Deus juntou, né? Aqui ele aborda essa questão familiar, né? E no capítulo Estranha Moral, também a questão assim, da pessoa não ficar muito apegada, estritamente apegada à família, porque ela possa lançar o olhar sobre outras pessoas, né? Porque é igual quando acontece alguma coisa, se a gente vê algum acidente, a primeira preocupação da gente é se aconteceu com alguém da família. A gente vai lá ver que não aconteceu e fala, ainda bem que não é da minha família, né? Mas é mostrando assim a amplitude da visão. A visão muda, né? Isso aqui, gente, coincide com aquela questão de níveis de consciência. Níveis de consciência. Se nós pegarmos essas etapas, nós vamos ver que a pessoa vai mudando o nível de consciência. No início, ela vem, ela quer saber, ela busca esclarecimento, depois recebe consolo, depois é encaminhada para trabalhar, ela desperta. Então, são níveis. Depois ela quer trabalhar, ela quer ajudar. Ela está melhorando. Quando ela entra nessa fase aqui de querer trabalhar para o outro, por uma causa, pela ideia, ela está num outro nível de consciência. Ela já saiu daquela fase egocêntrica de pensar só nela e só nos seus. Então, houve um crescimento. E o Evangelho é montado para isso. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vai esconder o que você aprendeu, né? Mas você vai mostrar também mais forte através do seu exemplo, né? E por último, a última parte eu chamei de elevação, que engloba os capítulos Buscai e achareis, Dai de graça o que de graça recebestes, aqui na questão da mediunidade, né? De usar os recursos da mediunidade, os recursos advindos da espiritualidade, você tem que repassar sem procurar receber materialmente, né? Pedi e obtereis. E a coletânea de preces. Então, esses capítulos, eles buscam, assim, levar a pessoa a uma sintonia
com Deus, né? Aqui também é uma questão de nível de consciência, né? A pessoa, ela buscar essa autonomia, né? Ela ter confiança em Deus. Ela sabe o que Jesus falou: pedi e obtereis, né? Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E mostrando também que nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, resumindo, o Evangelho atravessa todo esse esquema aí. E é um esquema que é para levantar a pessoa, que é jogar ela para frente. Então, existe aqui uma dinâmica. Existe uma dinâmica. Então, estudando o Evangelho, gente, nós também não podemos cair naquela de ler o Evangelho de uma forma mística. De ler só para, né, desencargo de consciência. Não. Isso aqui é um tratado de moral. É um tratado de moral. E simples. Fácil de ser entendido, né? E é um convite a todos nós para cada vez mais buscarmos a nossa melhoria, a nossa transformação, se dedicar ao outro, né? Em favor de uma causa digna, né? E caminhar para frente, ajudando, amando, compreendendo, entendendo e vivendo, acima de tudo, o amor. Agora, Renato. Boa noite, gente. Nós estamos aqui de novo, né? Mais um ano, estudando o Evangelho, né? Refletindo sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe. E, pegando a continuidade aí do que os dois colocaram, eu vou falar um pouquinho sobre a elaboração do Evangelho e coisas que aconteceram no momento em que Kardec foi designado para poder fazer a codificação da obra. Como a Marleninha colocou, ele recebeu um pedido, na verdade, né, para que ele se retirasse de Paris, para que ele fosse para um outro lugar onde ele pudesse estar mais harmonizado, mais calmo, mais tranquilo, e que ele pudesse trabalhar em cima de uma nova obra. Ele viaja, então, de Paris para um outro lugar, ele sai de Paris com a sua esposa, eles seguem viagem juntos até um determinado ponto, dali ele segue sozinho e ela volta para Paris. E ela, a Amélie, né, que é a esposa dele, ela não sabe exatamente o que vai acontecer nesse retiro, nessa viagem do seu marido, na viagem de Kardec. Ele não conta para ela que ele vai trabalhar na codificação de um novo livro, que é o Evangelho. Então, a Amélie volta para Paris e ele segue viagem. Quando a Amélie chega em casa, passado alguns dias, ela recebe a visita de uma moça. E essa moça, ela era médium clarividente. E essa moça certamente não sabia que Kardec teria viajado a trabalho, e um trabalho que até então estava em segredo.
A Meli pede para essa médium que se concentre e que tente visualizar onde o marido dela está. E essa médium, então, se concentra, desdobra e vai até onde Kardec está e vê que ele está numa casa, que ele está sozinho fisicamente e que é uma casa que tem um jardim muito gostoso. Ela consegue perceber o perfume das flores, ela consegue ver que ele está sentado em uma mesa próxima à janela e que ele trabalha com papéis, que ele escreve coisas. E a Meli pergunta para ele: você consegue ver o que ele está escrevendo? Ela fala: é um livro. E que você consegue ler alguma coisa desse livro? Aí a médium fala: está escrito Evangelho. Aí tudo bem. Kardec... e outra coisa importante. Ela fala: olha, ele está sozinho fisicamente, mas eu vejo uma multidão de espíritos em volta dele. Tem muita gente em volta dele, orientando e dizendo a ele o que precisa ser feito, de que jeito que precisa ser feito. Mas dentre todos esses espíritos, tem um que é diferente. Parece que todos os outros seguem o comando deste. E traduz, né, que tem um orientador de nível muito superior e que está ali coordenando toda a programação e a organização da elaboração do Evangelho. Quando Kardec volta, ele fica lá um tempo trabalhando. Quando ele volta para Paris, que ele se encontra com a esposa dele novamente, ele conta, a esposa vai perguntando e ele vai contando para ela como era a casa, como eram as flores, onde ele se sentava, como era essa janela, como era a visão. Quer dizer, confirmando detalhes que a médium havia visto e contado para ele. O que ele não conta, porque talvez ele não tenha percebido, ele não dizia que era médium, ele não tinha essa clarividência, ele sentia, obviamente, a instrução dos espíritos, mas ele não via os espíritos, assim como essa médium clarividente viu. Então, quer dizer, por que isso é um aspecto interessante? Porque fica claro para nós que o Kardec ele foi um trabalhador. Ele executou a organização e a elaboração do Evangelho, mas não foi ele quem produziu o Evangelho, não foi ele quem determinou sozinho a construção do Evangelho. Ele estava extremamente amparado, extremamente amparado. E com o decorrer dos anos, 150 anos de Evangelho, quanto mais a gente estuda o Evangelho, mais a gente observa a importância dessa obra. Então, ele sai em retiro para poder trabalhar na codificação do Evangelho. Outra coisa que eu gostaria de falar, gente, não é à toa que ele precisou se retirar. Quando a gente está precisando de refletir, quando a gente está precisando captar as mensagens espirituais, quando a gente está precisando se ouvir mais, o que a gente faz? A gente se recolhe, a gente fica em silêncio, porque é no silêncio externo que a nossa verdade, que a nossa voz ecoa. Então, era preciso mesmo que ele se silenciasse para que ele pudesse dar ouvidos àquela multidão de espíritos e para que ele também pudesse ouvir as intuições que partiam do coração dele. Porque como, não sei se foi Antônio Carlos ou Marleninha colocou, onde que está a resposta? Está na nossa consciência. Onde que está a verdade? Não está na Bíblia, ela está na nossa consciência. Então, a partir do momento que a gente para nos ouvirmos, é o momento em que a gente dá conta de ouvir o nosso anjo guardião, os nossos espíritos protetores, e que a gente consegue tomar decisões e organizar a nossa vida, as nossas escolhas e elaborar a nossa conduta, com um aspecto mais genuíno do nosso ser. Então, assim, eu penso que essa questão do retiro, ela foi de fundamental importância para ele, como é para nós, até hoje, nos momentos em que a gente precisa se ouvir.
E por que será, né, que houve todo esse trabalho com a construção do Evangelho de uma forma diferente do que aconteceu com a elaboração do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns? Porque foi diferente. Para elaborar o Livro dos Espíritos e dos Médiuns, Kardec não precisou se retirar. Ele conseguiu fazer isso no cotidiano dele. Isso é uma questão, né? Assim, eu não tenho a resposta disso, mas eu acho que isso é uma questão. A missão na construção do Evangelho era trazer à luz os princípios superiores da fé raciocinada. Nesse momento, eu acho que fica claro a presença, né, de Jesus, a presença de Jesus mostrando para nós o quanto a produção dessa obra ela é importante na nossa caminhada. Veja bem, qual que era o objetivo da obra? O Antônio Carlos falou muito bem que o principal objetivo da obra é trazer para nós os ensinamentos morais, não é isso? Ensinamentos morais e de que jeito que a gente absorve e que a gente conduz a nossa vida para poder conquistar esse progresso e essa evolução. O Evangelho ele é uma obra que nos impele ao trabalho e à fraternidade. O que é o trabalho e o que é a fraternidade? No meu ponto de vista, a fraternidade é o amor. E o amor é um sentimento, né? E o trabalho é a caridade. A caridade ela é uma ação. Eu penso que é um ponto muito importante para a gente pensar, porque o trabalho ele só será caridade se neste trabalho estiver o amor. Porque eu posso trabalhar, eu posso ajudar o outro, eu posso executar uma ação. Isso pode ser benevolência. Só será caridade se o amor estiver ali. Então, só é possível fazer caridade no sentido genuíno da palavra se eu também estiver me transformando moralmente e tendo capacidade de me colocar no lugar daquela pessoa, né, amando, não apenas aos meus, mas amando aquele outro que está próximo, que está à minha volta. Então, esse aspecto moral, o Evangelho, desde o início até o fim, ele nos impele ao progresso, à evolução, ao trabalho. Outra coisa que eu penso que é muito importante em relação ao Evangelho é a questão do Consolador Prometido que o Antônio Carlos colocou, que está no capítulo 6º do Evangelho. O capítulo 6º ele é inteirinho escrito pelo Espírito Verdade. Como bem a Marleninha colocou, nós entendemos que o Espírito Verdade é Jesus. É Jesus falando para nós. E tem um capítulo inteiro no Evangelho, que é esse capítulo 6, que Jesus fala para nós que o Espiritismo ele é o Consolador Prometido. Que o Espiritismo ele veio trazer para nós a luz da razão. Ele veio nos libertar dos dogmas. Ele veio dizer para nós que ninguém aqui vai queimar eternamente no fogo do inferno. Não é isso que o Espiritismo vem falar para nós? Ele vem falar para nós que a gente precisa soltar as amarras, que a gente precisa se perdoar, que a gente precisa amar e trabalhar. Essa é a direção que o Evangelho nos traz. O Evangelho ele é uma bússola, ele nos indica o caminho da salvação. E fala claramente no capítulo que o Antônio Carlos colocou, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja e não é fora da verdade. É fora da caridade não há salvação. E para a gente poder executar essa caridade, a gente tem que amar. Amar. Ou no mínimo, se a gente não tem a condição ainda de amar genuinamente como Jesus nos amou, mas entrar no exercício do amor, nos propormos a amar,
né? Eu penso que se eu não consigo amar igual Jesus nos amou, mas quando eu consigo ser indulgente com aquele outro, quando eu consigo ter paciência com aquele outro, eu não estou amando ainda como Jesus amou, mas eu estou em exercício. Eu estou exercitando, eu estou me colocando, estou fazendo uma proposta de chegar lá. Então, se tem algumas coisas que ainda estão muito distantes do nosso processo evolutivo, tem outras coisas que já é possível, e Jesus veio para isso. Há 150 anos, quando se faz necessário a codificação do Evangelho, e que vem o advento do Espiritismo, gente, é porque isso não é à toa. É porque a Terra ela está passando por um processo de evolução e nós mudamos muito pouco desde a época que Jesus veio para cá. A gente internalizou a civilidade, nós estamos mais civilizados, mais burilados, mais maquiados. Mas se Jesus chegar para nós hoje e falar assim, larga tudo o que você tem, tudo. Larga seus bens, larga seus filhos, larga seu marido, larga tudo que você tem e me segue. Gente, alguns seguirão, mas outros vão falar, nossa, será que eu não posso despedir? Será que eu não posso, né? Não sei se a gente está preparado para largar tudo e seguir Jesus. Então, quer dizer, isso mostra que nós estamos num processo de evolução mesmo. Então, há 150 anos, se fez necessário, mais uma vez, a codificação do Evangelho para quê? Para a gente se livrar dos dogmas, para a gente perceber que somos espíritos e seres eternos, eternos em transformação, eternos em busca de algo que nos fará melhor, que nos fará de verdade um dia felizes. Porque se estamos aqui no planeta de prova e expiação, como diz bem o Antônio Carlos nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. É nesse momento que Jesus fala assim para nós, tá bom, precisamos evoluir moralmente, precisamos desenvolver, precisamos amar, certo? Mas bem sei que não somos capazes disso. Então, o que ele traz junto com o Evangelho? A consolação. Eu estava conversando com a Marleninha agora há pouco, porque no capítulo 6 fala que o Espiritismo é o Consolador prometido. Mas eu entendo que o nosso Consolador é o Evangelho. Quando a gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente está em aflição, quando a gente está em dor, a gente não abraça o livro dos Espíritos nem o livro dos médiuns. A gente recolhe o Evangelho, não é? Abraça, chora, pede. Não é ali que a gente exercita a nossa fé? Não é ali no Evangelho, nas palavras do Evangelho que a gente se entrega? Então, talvez seja por essas questões todas que se fez necessário a retirada de Kardec do seu cotidiano para poder fazer a codificação. Mas, certamente ali ele também estava mais protegido, não sei. Mas enquanto consolador e enquanto diretriz, na minha opinião, é o Evangelho mesmo. Pedro fala para nós que o amor, ele cobre a multidão de pecados. E é verdade. A gente pode errar. A gente erra na criação de um filho, a gente erra com o irmão, a gente erra com os nossos pais, a gente erra com os nossos amigos. Mas, se a gente erra, e se a gente ama, e se a gente volta humildemente e refaz o caminho e reconstrói aquela situação, a gente cobre a multidão de pecados. Não somos perfeitos, mas se erramos e se estamos em busca de não errar novamente e de pedir perdão, e quando a gente ama, a gente consegue construir apesar das nossas limitações, das nossas dificuldades. E André Luiz fala que nós podemos trocar as nossas lágrimas por trabalho. O que Antônio Carlos falou. A gente sofre, a gente tem muitas questões ainda a serem evoluídas, mas a gente tem uma força de trabalho.
A gente pode se ajudar. A gente pode fazer escolhas que vão nos melhorar moralmente, intelectualmente, fisicamente, não é? Quantas escolhas a gente não faz na nossa vida que nos atrapalha fisicamente? O que a gente come, o que a gente bebe, o horário que a gente dorme, o horário que a gente acorda, né? Se a gente se cuida, se a gente cuida da nossa saúde, beber um copo de água é promover saúde para o nosso corpo, não é? Então, são escolhas mínimas na nossa vida que vão traduzindo o amor por nós, o amor pelo outro, né? E se a gente pode trocar lágrimas por trabalho, vamos tentar trabalhar mais, do jeito que for possível, né? Muitas vezes eu não preciso sair de casa para poder trabalhar. Muitas vezes o auxílio bate na nossa porta. Alguém que pede, né? Um vizinho que chega, um irmão, um pai, uma mãe, alguém que você recebe dentro da tua casa. Porque o trabalho não necessariamente significa suor, mas ele pode ser sorriso, pode ser acolhimento, pode ser consolação, pode ser um ouvido, né? A paciência, a resignação com a dificuldade do outro. A pessoa que chega para a gente com mais dificuldade é a pessoa que a gente tem mais preguiça de receber. Nossa, mas que pessoa cansativa, essa pessoa fala demais, né? Então, assim, trabalho, não preciso muitas vezes sair de casa e vir para o centro espírita trabalhar. Posso vir, venho, né? É bom vir. É um tipo de trabalho, mas tem um outro trabalho que começa na hora que a gente acorda, que é o bom dia, que é o sorriso, né? Que é a harmonização dentro da nossa casa. Isso é responsabilidade de todos nós. Não é responsabilidade de um. E isso é trabalho. Por quê? Porque você promove a harmonização dentro da tua casa. Quando você sai para trabalhar, teu filho para a escola, teu marido para o serviço, sai todo mundo mais feliz, mais harmonizado, com mais capacidade de levar esse sorriso para os outros também. Então, a alegria é um exercício do amor. Bom, então, nós já sabemos como aconteceu com Kardec, que ele foi supervisionado, acreditamos que por Jesus, pelo Espírito da Verdade, e por tantos outros espíritos que trabalharam na codificação do Evangelho, assim como ele foi supervisionado, nós também somos. Estamos todos os dias protegidos e amparados. O que nos resta é silenciar a nossa alma, silenciar os nossos ouvidos e a nossa mente, para a gente poder fazer conexão e sentir o quanto eles estão próximos da gente. Às vezes, quem se afasta somos nós mesmos por conta do nosso barulho, mas basta silenciar que nós estaremos com eles e eles conosco. Sabemos que o amor é um sentimento que une e faz laços eternos. Gente, só o amor é real e só o amor é eterno. Os outros laços se desfazem, se transformarão em amor, porque essa é a proposta, que amemos-nos a todos, não é isso? Mas o laço de amor é o laço que fica e é o laço eterno. E outra coisa, gente, a gratidão é a luz. A gratidão é a luz. No momento em que eu consigo ser grato pela minha vida, eu consigo perceber não apenas as dificuldades em que eu me encontro, mas eu consigo perceber aquilo que a minha vida tem e que é essencial. E que muitas vezes a gente se apega àquilo que nos falta e não olhamos para aquilo que temos. Como diz Haroldo Dutra, nós temos uma capacidade muito grande de armazenar aquilo que nos faz sofrer e de esquecer, com o estalar de dedos, aquilo que foi providencial na nossa vida. Aliás, às vezes aquilo que foi providencial a gente nem percebe, porque a gente acha que foi obrigação da vida e coitadinho de mim que aquilo outro não deu certo. Enfim, a gratidão é a luz.
E, iniciando, né, a semana de estudo de 150 anos do Evangelho, gostaria de falar mais um monte de coisas, mas não dá, já são 9h30. Dando início à semana do estudo de 150 anos do Evangelho, eu aproveito a oportunidade, gente, para agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a Kardec, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre o Evangelho, tentando internalizar os ensinamentos de Jesus, fazendo de verdade com que o Evangelho seja a nossa bússola, aproveitando a oportunidade para direcionar os meus pensamentos e os meus sentimentos. Porque é no Evangelho que a gente se consola. É com o Evangelho que a gente pede proteção. É com o Evangelho que a gente faz o nosso culto. Que ali a gente recebe as visitas dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares. É no Evangelho que eu esclareço as minhas dúvidas. É com o Evangelho que eu peço amparo, proteção. É o Evangelho que acolhe as nossas aflições. Agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a esta casa, agradeço a todos os amigos a oportunidade de estar podendo ter contato com esses ensinamentos. Que Jesus abençoe a todos nós.